Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET, 19 da VTV. Estamos recebendo no estúdio da TV Legislativa o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Tudo bem, que bom estar de volta aqui no Fala Vereador. Bom, vereador Adriano sempre reivindicando melhorias para a nossa comunidade. E neste semestre bateu o recorde de utilizar a tribuna para falar sobre uma questão que tem incomodado muitos blumenauenses, que é os inúmeros buracos aqui na nossa cidade, não é, vereador? Além disso, também predominou, infelizmente, e mais uma vez nesse início de trabalho legislativo, a questão do Macalama. A gente teve aí nos dias de chuva aí situações aí que nos causaram muita indignação e muito mais indignação nos cidadãos blumenauenses, nos moradores das vias sem pavimentação que sofreram e sofreram muito, continuam sofrendo ainda, porque ainda não tomaram providência, ainda não resolveram a questão desse péssimo material que é colocado nas ruas não pavimentadas. E aí sofre as comunidades, os moradores, comunidades que ficam sem o transporte público que é suspenso em alguns locais, moradores que ficam sem o acesso direito de ir e vir de suas casas, enfim, situações aí que a gente acompanhou de calamidade pública. Eu poderia citar exemplo lá em Emil Vempt, da Ribeirão Guibim, na Rua Brusque, na Rua Carlos Splitter, em vários locais, na região das Itopavas lá, enfim, em vários bairros a gente esteve visitando, acompanhando a situação caótica que viveu a comunidade, porque tem que ser solucionado esse problema do material. Além disso, agora, obviamente, é a questão dos buracos que tomam conta da nossa cidade, né? Já faz muito tempo que não se tem uma operação tapa-buracos. Agora tinha há pouco tempo atrás a desculpa do tempo, que estava chuvoso e tal. Tivemos aí inúmeros dias, estamos tendo ainda dias de sol, de tempo bom, e não tem nenhuma equipe de tapa-buracos nas ruas do nosso município. Carros estão tendo a sua suspensão, prejuízos, acidentes ocorrendo, inclusive risco de acidentes graves. Recebi uma ligação um pouco de um motociclista que se arrebentou devido a um buraco ali na região da Escola Agrícola, na Rua José Reuter, crateras enormes. Eu estive na Emílio Thalmann também, crateras, na região das Itopavas. Enfim, é difícil qual a rua que não tem buracos hoje em Blumenau. Então está uma vergonha. É lastimável porque é uma questão básica. Eu acho que a questão de tapar os buracos da cidade é algo tão básico, tão do dia a dia, que é uma vergonha não estarmos vivendo essa situação. Vereador, o que a gente percebe é que parece que o asfalto que foi colocado aqui na nossa cidade, ele já passou muito tempo de validade e ele tem que ser refeito. Essa é a impressão que dá, porque em todos os lugares, em todos os bairros que a gente vai, tem buracos, não é mesmo? Alguns casos pode até ser, mas nós temos em locais que a pavimentação não é tão antiga assim. A gente sabe que tem também os problemas de conserto de rede de água, que às vezes fica lá o buraco esperando para ser fechado. Tem às vezes conserto de tubulação, infiltração, alguma coisa nesse sentido também. Enfim, mas a ausência, eu acho que de uma equipe permanente de manutenção nas ruas é o principal motivo de estar nesse caos as nossas ruas. E não bastasse isso, tem aí várias outras situações. Aquela novela da Rua Norberto Ceará Royce, ali na Escola Agrícola, daquela rua que está em meia pista, a família lá ainda não foi indenizada no seu imóvel, caiu um carro lá, inclusive, isso já faz mais de... Está fazendo aí mais de um ano já, está uma vergonha aquela situação. Agora, antes de ontem, aí, dias atrás, aí, aquela senhora que veio cair ali na Vila Nova, ali próximo à ponte da Mariana Brunnemann, despencando naquela calçada que já estava pendurada, que já estava numa situação ali há bastante tempo, deveria ter sido resolvido. Agora, mais uma cidadã que se machuca, que se fere, que tem ali fratura, enfim, problemas, poderia ter sido uma fatalidade, né? Então, assim, é lamentável o cidadão de Blumenau estar correndo esses riscos nas vias da nossa cidade. Ô, vereador, inclusive o senhor tem colocado isso na tribuna da Câmara, que o programa de pavimentação aqui da cidade está parado. É outro problema sério, e aí é sério mesmo, porque a gente tem buscado incentivar os moradores a se organizar através do sistema de mutirão. A gente tem ajudado nos passos iniciais, em algumas ruas a gente vai lá conversar com os moradores, explicar como funciona. A gente acha positivo, eu já reconheci isso, inclusive, desde o início que foi feito o programa Pavimentação, a questão da transparência. Eu já elogiei a atual administração com relação a isso, por ser transparente o programa. Agora não basta ser transparente, ter lá a relação das ruas e essa relação não andar. Essas ruas não saírem de lá do site da Prefeitura da Transparência. Elas têm que andar, né? Tem ruas aí, por exemplo, tem 20 ruas que foram licitadas em 2016, com empresa contratada e até agora nenhuma obra executada, nenhuma obra entregue.
Fora essas, tem mais quase 50 aí que os moradores já pagaram, fizeram a sua parte, cumpriram com a sua parte, algumas com 100%, outras com mais de 100% arrecadado na conta das comissões de rua e nada de obra. Quer dizer, isso desestimula a novas ruas se organizarem desse programa que é bacana e também deixa numa situação de indignação os moradores que se sacrificaram para pagar a sua parte, para cumprir com a sua parte. As comissões são cobradas e fazem um trabalho voluntário em cada uma dessas ruas organizadas, são cobradas essas lideranças, esses moradores, né? Enfim, uma situação muito complicada. A gente tem cobrado aí a alocação de orçamento, a priorização dessas obras dentro do programa Pavimentação. Há inúmeras alternativas para se alocar recursos dentro desse programa. Uma delas talvez seria também a redução de cargos comissionados na atual administração, né? Está aí com quase 15 partidos, né? 15 partidos aí quase na sua atual conjuntura, e aí fica difícil realmente sobrar recursos para investir em saúde, em educação, em pavimentação. É muita gente, é muitos partidos políticos dentro dessa administração municipal, é muitos cargos comissionados tomando conta das secretarias, das autarquias, do poder público, e realmente isso faz com que falte recursos, por exemplo, para tocar esse programa de pavimentação. O senhor falou em alternativas para buscar recursos, tirando aí fora os cargos comissionados. Quais seriam essas alternativas para que o governo pudesse realmente chegar pelo menos mais próximo a recursos para ajudar a nossa cidade? Olha, teria inúmeras outras alternativas, por exemplo, o setor de comunicação da prefeitura, por exemplo, a SECOM gasta milhões em publicidade, em propaganda, é uma exorbitância o que se gasta, e eu costumo dizer que um governo que faz uma boa gestão, que faz uma boa administração, não precisa de tanta publicidade assim para mostrar para a população o que está fazendo. A população acaba vendo, né, o que o prefeito e a sua administração está fazendo. Quando se precisa de muita publicidade, de muita propaganda, de milhões de gastos nessa área, é que alguma coisa não está indo bem. Também é uma das fontes que poderia ser economizado e investido neste programa, entre outras. Certo. Vereador, então seria corte de cargos comissionados e SECOM daria para tocar mais obras no município? Com certeza. E também tem a questão aqui que eu já sugeri, que são as economias aqui do próprio Poder Legislativo. Isso já ocorreu em um ano, né? Em um determinado ano foi repassado 2.100.000 para o Poder Público, e que foi possível pavimentar 16 ruas desse programa. Então, acredito que também com o repasse das economias que aqui da nossa casa, também o Poder Público, deve-se boa parte desse valor ser aplicado, né? A minha sugestão é que parte desse valor das economias que devem ultrapassar, eu acredito que este ano aí, baseado no ano anterior, aí mais de 4 milhões, que parte desse valor também seja aplicado neste programa, possibilitando que essas ruas, ou parte dessas ruas que já se encontram pagas pelos moradores, possam ser executadas. Vereador, nós temos aí um déficit em termos de vagas em creches aqui na cidade de Blumenau, uma demanda aproximada aí de 4.000 vagas. O senhor tem cobrado muito isso na tribuna da Câmara, cobrado aí do Poder Público que se faça mais vagas, que se coloque à disposição mais vagas à nossa gente. Como se fazer isso? Então, desde 2013 tem sido uma das nossas reivindicações, a gente que convive com o nosso trabalho pelos bairros da cidade, a gente conversa com muitos pais e mães que sofrem com a falta de vagas em creche no nosso município. É um grande número realmente, né? São mais de 4.000 crianças aí na fila de espera por vaga em creche, isso é alarmante. A gente esteve em Brasília, inclusive, no FNDE, tratando dessas questões. Tivemos tratativas, inclusive, com o nosso deputado, que buscou auxiliar nas tratativas também junto ao FNDE naquela ocasião. E com relação à tratativa construção das 7 novas creches aqui no município. As creches, algumas sequer iniciaram, outras estão com obras paralisadas e outra em ritmo muito lento. E aí se fala que está ocorrendo atrasos de repasse de recursos e inúmeras outras situações que nós estamos aí buscando cobrar do Poder Público, da Secretaria de Educação, da atual administração, que sejam resolvidos. E se há atrasos de recursos, eu acho que nós temos que cobrar, claro, obviamente, os nossos representantes lá em Brasília, mas é bom lembrar também que hoje alguém que poderia muito auxiliar nisso é um senador da República, o senador Dalírio Beber. Ele é senador aqui de Blumenau, é do partido do prefeito Napoleão e, mais do que isso, ele é aliado do governo Temer. Ou seja, ele está lá encostadinho, aliado do presidente Michel Temer,
E aí tem todo o seu contato, a sua possibilidade de articular isso lá no Ministério da Educação e resolver esse imbróglio de uma vez por todas e agilizar, né, essa questão dos repasses, se estão atrasados, colocar em dia para que a gente possa ter, enfim, essas 7 creches entregues para a comunidade. Vai resolver o problema da fila? Não. Vai amenizar um pouco da demanda reprimida que nós temos. Temos que continuar avançando, temos que construir novas creches, né? Nós tivemos ainda... por azar ainda a questão daquele CI no bairro Velha Grande interditado, naquela ocasião da enxurrada, o CI Ricardo Mansky. Infelizmente nenhuma outra solução foi encontrada até o momento por parte do Poder Público para aquelas 70 crianças que ficaram sem o CI. Acabaram também fechando sem motivo justificável aquela escola isolada Orestes Guimarães. Então a educação em Blumenau também está sofrendo os seus reveses e também a gente tem acompanhado com muita tristeza, né? Os CAICs estão aí, estamos aguardando a cobertura dos CAICs, a gente tem cobrado isso há muito tempo, os CAICs e os CIs, que são anexos ao prédio dos CAICs, tanto da Velha como da Itupava Central, precisam dessas reformas gerais e principalmente da cobertura para resolver o problema de filtração, de chover dentro, enfim, toda essa problemática. Além disso, tem uma notícia triste também, a questão da quadra do CAIC, que foi fechada para a comunidade, agora recentemente, uma atitude também que a gente lamenta, porque a quadra sempre esteve aberta para os times da comunidade, para o esporte, para o uso da comunidade à noite e nos finais de semana, agora está fechada para a comunidade. O único espaço de lazer que a comunidade tinha, agora fechado. Além disso, tem problemas de falta de professor, por exemplo, né? Eu poderia citar lá também no CAIC, onde funciona a Escola Conselheiro Mafra, o 9º ano, por exemplo, e falo não só como político, vereador, falo como pai de aluno, está sem professor desde o início do ano letivo, né? Professor de português, por exemplo, desde o início do ano letivo não tem professor, já passou 3 meses, né, de aula, o boletim vem sem nota, né? É um ciclo importante, encerra-se um ciclo importante, o novo ano, né? O 9º ano, então está se encerrando um ciclo importante no currículo escolar desses alunos e não tem professor em sala de aula. Quer dizer, essas questões também têm que ser resolvidas, entre outras, na área da educação. O vereador, no caso da reforma do CAIC, é reforma total, o senhor está reivindicando? Reforma geral, mas assim, você inclusive é prova disso, tanto aqui na TVL, mas também na imprensa, das nossas cobranças com relação à necessidade dessa reforma. O CAIC não tem muros, hoje são cercas deterioradas, tem uma série de problemas na parte elétrica, pintura, são, na verdade, escolas que se encontram-se abandonadas pelo poder público, precisam da reforma geral e essa questão da cobertura, que é algo que vai resolver muito os demais problemas, porque se você colocar uma cobertura sobre esses prédios, né, onde outros tipos de alternativas não tiveram êxito, porque é uma laje que ocorre muita infiltração, nós vamos resolver o problema das infiltrações, das goteiras, boa parte dos problemas na parte elétrica, onde vai diminuir os curtos-circuitos, enfim, uma série de problemas devido à falta de cobertura sobre os prédios. Vereador, depois de muita cobrança, depois de muita reivindicação, depois de muito sufoco, sofrimento por parte do usuário do transporte coletivo, desde o dia 1º nós temos aí novos ônibus rodando aqui na cidade de Blumenau. O senhor tem fé que agora vai dar certo? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco. Ok. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta. Olá, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Legislativo, para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Falávamos no finalzinho do bloco passado, vereador, com relação aí ao transporte coletivo. Agora ônibus novos rodando aqui na cidade, a comunidade sofreu muito. O senhor acredita que agora nós deveríamos ter uma outra realidade aqui na cidade de Blumenau? Olha, eu acho que demorou, né? A questão dos ônibus novos, eu acho que é algo positivo, sem sombra de dúvida, até pelo que viveu a comunidade blumenense, os usuários do transporte público da nossa cidade, com as sucatas, aí, as latas velhas da Piracicabana, né? Porta caindo, roda caindo, chovendo dentro, janela caindo, um absurdo, ônibus parado em tudo quanto é canto da cidade, uma vergonha, né? Foi realmente lastimável. E ainda estamos vivendo esse problema, menos agora, mas ainda estamos vivendo. Essa semana ainda um desses ônibus aí na rua Iona Hoff encalhado, enfim. Eu acho que essa questão dos ônibus novos vai ser positiva. Agora, é bom deixar bem claro, né, que não basta só os ônibus novos.
ou seja, as latas novas, a estrutura, o ônibus novo. Nós queremos saber se vão ter mais linhas, se vão ter mais horários, se vão voltar aqueles horários que foram retirados de diversas comunidades e prejudicou inúmeras comunidades quando foi feito então o contrato emergencial, e aí o contrato emergencial não preveu a manutenção de todas as linhas que tinha na época do consórcio Siga, se essas linhas vão ser retornadas, vai ser feita uma revisão em cima disso, ou se nós vamos ter ônibus novos, mas socados, né, em muitos horários, em muitas linhas, aí nos horários de pico, se vai continuar esse problema na cidade. Porque aí, né, se tem ônibus novo, mas não se tem conforto algum, né, e nós temos que propiciar um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade, não basta apenas a lata, a pintura, o ônibus novo em si rodando. Isso é bom até para a segurança, obviamente, do transporte, porque esses ônibus vão ter, com certeza, mais segurança para os passageiros, para os motoristas, cobradores, circulando aí nas nossas vias, porque alguns ofereciam, inclusive, risco de vida aos passageiros aí. Sem sombra de dúvida, os ônibus novos são positivos. Agora, repito, tem que ter mais linhas, mais horários, mais conforto, para que não continue desestimulando as pessoas a usar o transporte público. Nos últimos anos, houve aí uma diminuição enorme no número de usuários no transporte público da nossa cidade, né? E se não houver essa melhora significativa, nós vamos ter aí a continuidade da diminuição do uso do transporte público, aumentando os problemas da mobilidade urbana no nosso município. Queremos crer que não sejam só ônibus novos, mas tenhamos mais avanços no sentido de qualidade, de conforto, para chamar a atenção das pessoas para usarem cada vez mais o transporte público da nossa cidade. Tem a questão aí que a gente lamenta, a questão que nós tínhamos aí na gestão desse prefeito Décio Lima, o Domingo Livre. Aí tivemos aí por um período aí, depois a meia passagem no domingo, e agora retornou aí o transporte público com passagem integral no domingo também, né? Algo que a gente lamenta, né, que além do reajuste, que já começa agora os novos ônibus com o valor reajustado de R$ 3,90, se cortou o benefício de meia passagem, quando lá atrás se tinha domingo livre, agora nem a meia passagem se tem mais, só para frisar também. Ô vereador, moradores do bairro Garcia querem, moradores do bairro da Velha querem. O senhor reivindica na Câmara de Vereadores, está reivindicando há quantos anos já a ligação Velha Garcia? O senhor acredita que isso vai sair do papel algum dia? Olha, a gente fica desanimado, desacreditado quando se fala no projeto oficial de ligação Velha Garcia, que não é aquele que a gente está pedindo a reabertura. Obviamente que a gente sabe que um projeto de ligação Velha Garcia seria provavelmente em outro trajeto, em outro local, mas sequer projetos estão sendo feitos nesse sentido. A gente acompanhou aí algumas tratativas do plano de mobilidade urbana, do futuro de Blumenau, e em nenhum dos planos está previsto o projeto Ligação Velha Garcia. Uma das coisas mais importantes que teríamos para serem implantadas, para serem tiradas do papel, do sonho, das promessas políticas, a questão da ligação Velha Garcia, e simplesmente nem nos projetos e nos planos está. E aí tem aquela situação daquela ligação provisória que nós tínhamos, que desde 2008 nós estamos cobrando. Você esteve lá, inclusive, fazendo uma matéria lá, viu como é simples para resolver o problema. Se tiver boa vontade política, se tiver um prefeito que queira resolver esse problema, né, um departamento de Secretaria de Obras, de Geologia, Defesa Civil, enfim, que queiram ir lá e resolver a situação, mas não querem, essa que é a verdade, não querem resolver a questão. E, né, então, assim, pelo menos para carros de passeio, para carros pequenos, né, de pequeno porte, poderia estar ajudando e muito na questão da mobilidade urbana com aquela ligação. Eu, por exemplo, passava diversas vezes por ali, né, naquela rua Willy Henkels, que liga a rua Bruno Ridger lá com Antônio Zendron. Então, às vezes eu fico indignado, estou lá numa reunião, por exemplo, no Garcia, por ali, e poderia voltar para a Velha em instantes, atravessando por ali, e vice-versa, quando precisasse atravessar da Velha para o Garcia. Então, é uma vergonha, desde 2008, nós estarmos com aquela rua interditada. Prefeito, aproveito esse programa aqui, essa oportunidade para dizer, por favor, tome uma atitude, faça essa melhoria, faça essa reabertura. É provisória, para carros pequenos pelo menos, mas vai ajudar e muito. E por favor, se empenhe em tirar do papel, em começar os projetos, em buscar recursos em Brasília, em tocar isso para frente, a questão da ligação Velha Garcia, que a gente tanto sonha e vai ser fundamental para a mobilidade urbana do nosso município. Vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores, o senhor apresentou uma proposta aqui na Câmara de Vereadores para acabar com o recesso, férias 30 dias, depois volta ao trabalho. Como é que está essa situação? Essa situação continua se arrastando, a gente tem, aí eu não sei o porquê da resistência de boa parte dos colegas vereadores em aprovar esse projeto, que desde 2013 a gente vem tentando aqui implantar, aliás, antes até mesmo, quando era suplente de vereador, porque a gente acha justo que, né, para o serviço público lá no dia 23 de dezembro, retorna no dia 23 de janeiro, e obviamente nós também retornamos, obviamente, que a gente tem os trabalhos normalizados aqui na casa.
poderíamos até ter uma tolerância, talvez, não necessariamente fosse 30 dias, mas 2 ou 3 dias a mais ali no início dos trabalhos, para dar tempo das adaptações por parte da TVL, do Legislativo, tudo aquilo que for necessário, mas não termos que esperar necessariamente os 45 dias, ou seja, até lá em fevereiro, para iniciar nossos trabalhos. Por quê? Ficamos impedidos de aprovar nossas reivindicações, que são através de requerimentos e indicações, ou seja, de encaminhar aquilo que o povo nos cobrou durante esse período de férias, de recesso, os problemas, as problemáticas que a gente encontrou e que encontra sempre, é comum ali no final de ano, início de ano, as enxurradas, as chuvas, as coisas que a gente tem para encaminhar, ficamos impedidos de tocar adiante e de fazer esse trabalho, porque estamos impedidos de realizar as sessões aqui, obviamente, aprovar essas reivindicações. Esse já é um dos motivos. Outro motivo é que qualquer trabalhador, quando ele volta de suas férias, ele volta para o seu setor, ele inicia imediatamente lá a sua função na integralidade. E nós não, nós voltamos, obviamente estamos na comunidade trabalhando, estamos aqui no gabinete atendendo, mas não podemos exercer 100% das nossas atividades devido a essa questão desse recesso prolongado, que eu acho que é uma vergonha. Eu acho que nós deveríamos dar esse exemplo a partir do nosso legislativo, que outros legislativos aí já estão também tratando dessa modificação, e esse exemplo para a nossa cidade também. Ô, vereador, na semana passada os parlamentares voltaram a discutir aí as questões da sede própria da Câmara. Qual é o seu posicionamento? É algo que eu já tenho falado por diversas vezes. Sei que, infelizmente, não é algo que um vereador aqui sozinho vai conseguir resolver, mas que cabe a todo o conjunto dos 15 vereadores e, em especial, também a mesa diretora dar esse encaminhamento, né? E não é algo que, não é uma herança só, um problema só dessa mesa diretora. Acho que já desde o início que existe poder legislativo em nossa cidade, deixou-se de levar a sério esse assunto, de se pensar nesse assunto, né? E desde que estamos aqui nesta casa, eu tenho a discordância de estarmos aqui pagando esse valor aí de R$60 mil mensais aí de aluguel para estarmos aqui. É um recurso público que poderia, inclusive, né, como falamos no início do programa, ser aplicado em pavimentação de rua, ser aplicado na saúde, ser aplicado para a construção de uma creche, uma série de coisas aí no município. Estamos, infelizmente, gastando com a alocação desse prédio. Acredito que temos que ter um espaço próprio, obviamente, e de preferência ser construído esse espaço da forma que deve ser, com a cara do Poder Legislativo, com os espaços necessários, fazer um projeto que seja feito pensando já a longo prazo, obviamente, né, que se faça um projeto bem feito, mas que a gente realmente tire do papel esse projeto, que a gente realmente pense nessa economia de recursos, e não só o Poder Legislativo. Infelizmente, o Poder Público também tem que fazer o dever de casa. Nós temos aí unidades de saúde que pagam aluguel, nós temos aí secretarias, autarquias, diversos espaços públicos pagando aluguel. Então, acho que todo esse valor aí paga em aluguel, a gente tem que começar aos poucos. Tanto nós aqui temos que fazer com relação à Câmara de Vereadores, mas o Poder Público tem que fazer também com relação aos seus prédios públicos que são locados, porque é o povo que está pagando essas locações. A partir do momento que se pensar em construir espaços próprios e se acabar com essa indústria do aluguel, que se usa os recursos públicos, nós vamos ter mais recursos sobrando lá na frente também para aplicar onde a população precisa. O vereador, o senhor apresentou uma proposição aqui na casa que trata aí de banheiros, né, que possam atender aí as pessoas ostomizadas. Gostaria que o senhor falasse desse projeto. Então, além da questão das pessoas ostomizadas, nós estávamos falando, inclusive, antes do programa, sobre a questão da própria falta de banheiros públicos comuns, né, normais. Né, hoje o cidadão vem para o centro da cidade, circula no centro da cidade, tem uma dificuldade tremenda aí para encontrar um banheiro. Aliás, não encontra um banheiro público. Já teve um caso aí de um cidadão que acabou, aí foi lamentável, né, teve que... Fez na rua. Enfim, né, teve que, na própria via pública, isso aí circulou aí nas redes sociais, lamentavelmente, mas foi o que aconteceu. Por quê? Porque realmente o cidadão blumenauense não tem essa dignidade de poder ter um banheiro público para suas necessidades. Então, acho que isso também é algo que tem que ser revisto, tem que ser pensado. E a questão dos ostomizados é uma situação ainda pior. Essas pessoas, elas costumam usar aquelas bolsas de colostomia e tal, e após um processo cirúrgico que elas fazem, e elas precisam fazer a limpeza dessa bolsa. E aí imagina, num banheiro normal, aliás, elas já nem encontram um banheiro público, e aí quando encontram um banheiro em algum local,
é muito difícil para elas, porque elas acabam tendo que se ajoelhar, se abaixar, né, muitas vezes no chão sujo, num ambiente ali repleto de bactérias, de sujeira, enfim, é uma situação complicada, tendo que ter uma garrafinha muitas vezes para fazer a limpeza da bolsa. E os banheiros adaptados, que já existem em algumas cidades brasileiras, inclusive, né, nos hospitais, nos shoppings, já tem algumas cidades que tem nos shoppings, por exemplo, hospitais, policlínicas, enfim, e aqui em Blumenau não temos em nenhum local ainda esses banheiros adaptados, onde a pessoa tem na altura do seu, na altura né, da barriga, por exemplo, aqui ela já tem ali a condição de fazer a limpeza daquela bolsa, tem uma mangueirinha, um chuveirinho que ela já faz a própria limpeza, a higienização da bolsa, e, enfim, tem, né, o lavatório para as mãos, enfim, um banheiro adaptado para essas pessoas que já sofrem com aquela situação. Algumas pessoas conseguem fazer cirurgia de reversão e muitas não conseguem, não tem mais reversão, tem que continuar, tem que usar de forma permanente essas bolsas e elas sofrem muito por não ter essa questão do banheiro adaptado sequer nos principais espaços. Imagina, né, já não tem o comum para as pessoas comuns no centro da cidade, agora imagina essas pessoas não encontram sequer na policlínica, sim, não encontram num shopping, por exemplo, nos grandes espaços da nossa cidade. O senhor quer garantir isso? Essa lei pretende que tenha isso, a exemplo de outras cidades que já têm, e para essas pessoas, aqui em Blumenau são mais de 200 pessoas, né, para essas pessoas é extremamente importante. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no programa, espero contar com o senhor aí também em outras oportunidades. Obrigado pela oportunidade, eu não tive tempo de falar de algumas coisas positivas também, mas estamos aí comemorando a questão da pavimentação da Rua Franz Miller, da Ponte da Emil Wermuth e também algumas obras que estão contando com recursos do nosso deputado federal Décio Lima, obras como a Vitor Rieder, que encontra-se em andamento, a Rodolfo Bretzky, que está em andamento neste momento, a Rodolfo Frotschner, que já foi concluído o primeiro trecho, a Paul Hermann Rosenwasser, a Ricardo Culpas, que também está em andamento, entre outras que devem iniciar agora também em breve. Então a gente quer também fazer esse registro e agradecer esse apoio que temos conseguido com o nosso deputado para a pavimentação de algumas ruas através de emendas parlamentares que atendem solicitações deste vereador aqui também nesta casa. Obrigado. Ok, sucesso. Conversamos com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Nós voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.